Olá, meu nome é Ágata Isabel, sou aluna do curso de Teologia da Universidade Unigran Rio, matrícula 3501709. E trago nesse vídeo um assunto muito polêmico e nós, como teólogos e teólogas em formação, precisamos estar atentos a tudo que será assim nos solicitado a opinião e posicionamento. O assunto aqui abordado hoje é o assunto de aborto no Brasil. O aborto do Brasil ele já é sim legalizado em alguns casos específicos, como por exemplo no caso de estupro. A mãe ou a mulher possui a possibilidade de realização do aborto sem ser de maneira ilegal. A outra opção é no caso do feto ser diagnosticado com anencefalia, que tem o seu diagnóstico a partir do 16º ao 26º dia de gestação. Neste exame, traz ali a conclusão da má formação do cérebro ou da má formação da caixa craniana, trazendo ali a falta do cérebro daquele feto. Em decorrência dessa falta do cérebro, aquele bebê, aquele feto não tem esperanças de vida, apenas algumas horas, como em alguns relatos. No caso do Brasil, nós temos aqui a representação de um casal de São Paulo que esteve presente no julgamento do Supremo Tribunal Federal da ação que pede a liberação da interrupção da gravidez do feto sem cérebro. Neste momento, na ocasião, aquele casal estava com um bebê que tinha o diagnóstico de ter sido gerado sem o cérebro, mas o casal optou pela vida daquele feto. Na ocasião, aquele feto, que na verdade era uma criança já, ela tinha a idade de 1 ano e 8 meses. E no caso, essa criança, ela viveu até os 2 anos de idade. Eles testemunharam como nos seus relatos um milagre da vida, tendo a possibilidade de conhecimento e criação daquela criança. Um outro caso muito conhecido se encontra nos Estados Unidos, de uma mãe que se recusou a abortar o seu filho, no caso daquele feto, também diagnosticado com anencefalia. Neste caso, o casal assim optou também pela gestação completa e, após o nascimento, acolheu aquela criança. Durante 1 hora e meia de vida, entre abraços e beijos, aquela mãe teve a possibilidade, como assim se diz no seu relato, de ver aquele rostinho que teria sido interrompido no início da gravidez se ela tivesse optado pelo aborto. Após a sua morte, a mãe assim colocou em sua doação, ela produziu, na verdade, 33 litros de leite por conta dessa gestação. Ali ela relata a possibilidade de ter ajudado outras mães e filhos que não tinham esse acesso ao leite materno. Então, o milagre que ela assim declara, não só da vida daquela filha, como também a possibilidade de ajudar mais vidas através dessa doação. Precisamos entender que o aborto ele traz traumas para as mulheres que assim realizam. Temos hoje o caso da atriz assim conhecida aqui no Brasil, Cássia Kiss, que fez uma declaração pública em rede nacional sobre o arrependimento que ela teve sobre ter realizado um aborto na sua juventude. E esse é o caso que precisamos abordar, a situação da mãe após a utilização do aborto. Em alguns casos, mulheres entram em depressão, têm também a possibilidade de não gerar outros filhos por decorrência de um aborto. O aborto ele gera diversas complicações. Claro que existem casos específicos e cada caso precisa ser analisado com muita cautela e sabedoria. Mas a legalização do aborto traz
um sentimento de que aquela criança ou feto, assim colocado para muitos, não tem a possibilidade de vida. E na bioética, sabemos que a vida, ela sim é muito importante, principalmente a vida humana. E existe também, para você que conhece ou quer saber mais desse assunto, existe um filme chamado O Grito do Silêncio. O Grito do Silêncio é um filme com o qual o doutor Bernard Nathanson, ele é um doutor, um médico americano, a qual lutou com todas as suas forças pela legalização do aborto. Em seu relato, ele até mesmo realizou o aborto de um dos seus filhos. Na época, sua esposa era sua paciente. Não querendo ali continuar aquela gestação, ele mesmo realizou o aborto de sua esposa. E quando ele teve a possibilidade de filmar aquele ato a qual ele fazia com tanta destreza, ele ficou chocado, porque na verdade ele teve a observar o quanto o feto foge da iminente morte através dos instrumentos utilizados no aborto. E nesse filme, O Grito do Silêncio, você vai conseguir observar que o feto ali apresentado, ele corre no sentido literal, é claro, no sentido, ele tenta fugir daquele instrumento que começa a cortar todo o seu corpo, até o retirar por completo em pedaços. Após essa filmagem, após a visualização daquele ato, o Dr. Bernard Nathanson, ele se arrependeu dos mais de 700 mil atos que ele realizou, os mais de 700 mil abortos que ele a si mesmo realizou. E ali se transformou um homem que luta pela pró-vida, que luta contra a legalização e a utilização do aborto. Então, todas essas informações que foram passadas nesse vídeo traz a sua reflexão se há, se necessário, uma iminente conformidade do aborto no Brasil. Claro que existem casos, como eu falei anteriormente, que precisam ser tratados de maneira específica e não generalizada, colocando assim o método do aborto como algo que pode ser feito de qualquer maneira ou em qualquer lugar. Vemos no caso, em alguns países, o aborto se tornou algo tão lucrativo que não se sabe ao certo e, na verdade, não se compreende o holocausto silencioso que está sendo feito. Então, que você venha tratar deste assunto como futuro teólogo e teóloga, colocando como eu sim falei anteriormente, cada caso de maneira específica. Mas a legalização do aborto nos traz algo que até mesmo a bioética traduz a respeito de o ser humano precisa ter a sua vida sim preservada, o seu direito garantido. E a nossa posição como teólogos e teólogas precisa ser algo muito transparente. Gostaria de agradecer pela minha participação. Obrigada e até a próxima.